Dizem por aí que dá para resolver o Enem inteiro, né? Somente utilizando regra de 3. Então, para isso, você que está me assistindo tem que saber resolver regra de 3. E aí eu te pergunto, você tá ligado? Você está tendo a malemolência que é necessário para responder regra de 3 simples e composta? Ou melhor, diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se você não tá, não tem problema, porque nesse vídeo eu tenho certeza que eu vou te ajudar nisso aí, tá certo? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar essa videoaulazinha sobre regra de 3. Bom, vamos lá, o que é mais importante de você entender a regra de 3 simples? Você tem que entender e saber diferenciar laranjas e bananas. Como assim? Olha só, vou dar um exemplo aqui para você ver. 20 laranjas, certo? 20 L's, né, de 20 laranjas, elas fazem 10 litros de suco. A pergunta chega para você: quantas laranjas serão necessárias para você ter 30 litros de suco? Aqui a gente já consegue começar a entender os fatores. Primeiro fator, o que é regra de 3? Por que esse nome? Porque, como vocês podem ver, eu tenho 3 valores, né? Olha só, eu tenho o valor das 20 laranjas e eu tenho os 2 valores dos litros de suco que eu consigo fazer. E com esses valores eu quero achar o quarto valor, né? Que seria a quantidade necessária de laranjas para fazer esses 30 litros. O que é interessante você saber? Que você tem que separar por colunas litros de laranjas, ou seja, separar bananas das maçãs. Perceba que se eu traçar duas colunas aqui, ó, eu tenho a coluna responsável, né, pelas laranjas e outra coluna eu tenho responsável pelos litros. Então você tem que saber separar esses dois valores, senão vai dar errado. Beleza. Dito isso, vamos entender. Essa proporção aqui, essa razão, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Como assim, Jair? Pensa comigo. Se eu aumentar a quantidade de laranjas que eu espremo, né, para fazer o suco, eu vou fazer mais suco ou eu vou fazer menos suco? Justamente. Então, se eu aumento a quantidade de laranjas, eu aumento a quantidade de suco, quer dizer, é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque eu aumentei um e eu aumentei outro. Então, beleza. Quando a regra de 3 ela for diretamente proporcional, você nada mais, nada menos vai fazer do que uma divisão de frações. Você lembra como é que faz divisão de fração? Você multiplica a primeira pelo inverso da segunda ou multiplica cruzado? A ideia é justamente essa. Vamos voltar aqui, ó. 20 laranjas fazem 10 litros de suco, né? Quantos litros de suco eu queria? Eu queria 30. 30 litros de suco por x laranja. Aqui vai multiplicar cruzado. Como vai ficar? Vai ficar x vezes 10, né? Que vai dar 10x igual a 20 vezes 30. Quanto que é 20 vezes 30? Não sabe? Não tem problema. Mas você sabe que 3 vezes 2 é 6. Como tem 2 zeros, são 100. Então dá 600. Beleza? 600. E agora o que a gente vai fazer? Exatamente, equaçãozinha de primeiro grau. Vamos isolar o x, então vai ficar x, vai ser igual a 600 dividido por 10. Aqui corta, x vai ser equivalente a 60. Ou seja, a gente acabou de descobrir que para a gente ter 30 litros de suco, a gente tem que ter 60 laranjas. Mas aqui é óbvio, né? Se 20 laranjas fez 10 litros de suco, a gente consegue perceber, né, que tem uma proporção ali de metade de suco para laranja, ok? Vamos dar outro exemplo aqui agora. Vamos supor, né, você passou aí na sua faculdade, pô, tá felizão, acabou de formar, ou passou, né, no seu concurso militar aí, tá cheio da bufunfa, e você tem uma empresa. Nessa sua empresa, você tem 3 funcionários. Esses 3 funcionários, eles demoram para resolver os problemas lá, em média, umas 8 horas para resolver os problemas. Então, vamos colocar aqui, ó, 8 horas e 3F. F de funcionários. Só que você está percebendo que 3 funcionários tá pouco. Você quer aumentar os seus funcionários e você resolve contratar mais 2 funcionários. Então você passa a ter 5 funcionários. A pergunta é: quanto tempo vai demorar para que aquele problema, né? Nossa, aquele problema seja resolvido? Vamos colocar aqui como X horas. Agora vamos fazer aquela mesma analogia. Se eu aumentei as laranjas, eu aumentei a quantidade de suco. Agora, eu aumentei a quantidade de funcionários. Será que eu vou aumentar também o tempo necessário? Não, né? Pelo contrário. Eu vou aumentar a quantidade de funcionários, automaticamente eu vou diminuir o tempo gasto para eles resolverem esse problema. Então, nesse caso, nesses estilos, né, de regra de 3, em que eu aumento um valor e o outro valor necessariamente diminui, nós chamamos de inversamente proporcional. Então, nesse caso, quando é inversamente proporcional, você tem que multiplicar reto, fazer uma multiplicação de frações perfeitamente. Porque olha só, se a gente fizer daquela forma, né, de multiplicar cruzado, olha como que fica. Vai fazer 5 vezes 8, 5 vezes 8 é quanto, hein? Miserável, tem que saber a regra de 5, se não souber tá osso, hein? 40, hein, pessoal? Vamos lá. 40
vai ser igual a 3x, certo? Agora x vai ser igual a 40 dividido por 3. 40 dividido por 3 dá mais ou menos de 8. Dá mais de 8, né? Porque 8 vezes 3 é 24, já não dá 40. Então, eu aumentei a quantidade de funcionários e eu aumentei o tempo, tem alguma coisa errada. Então, tá errado mesmo, não é assim que se faz. O jeito certo é você multiplicar na horizontal. Então, você vai multiplicar 3 vezes 8, que vai dar 24. 24 vai ser igual a 5 vezes x. Vai dar 5x, então x vai ser igual a 24 dividido por 5. Mas a ideia da regra de 3 é justamente isso. Você tem que entender primeiramente, separar laranjas e maçãs. Então ali no caso eu tenho funcionários e eu tenho horas. Você tem que separar eles em colunas verticais dos mesmos valores. Percebe que é aqui, ó, funcionários e aqui horas, beleza? Outra coisa você tem que entender se essa proporção, se essa razão, ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. E como que eu descubro isso? Você se pergunta, se eu aumentar o x valor, o outro valor ele vai aumentar também ou ele vai diminuir? Se eu aumentar a quantidade, por exemplo, eu quero pintar um muro. Eu sei que com 5 litros de tinta eu pinto 10 metros quadrados de muro. Se eu comprar mais tinta, eu vou pintar mais muro? Sim. Então, se eu quiser pintar mais muros, eu preciso de mais ou menos tinta? Mais tinta. Então, elas crescem em sequência. Se eu tenho um meu funcionário que resolve um problema para mim em 4 horas, se eu ter 2 funcionários, a tendência é que meu problema seja resolvido mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então, automaticamente eu gasto menos tempo. Então, quanto mais funcionário, menos tempo. E essa é a lógica. Espero que vocês tenham entendido, né? A regra de 3 simples. Isso aqui é a regra de 3 simples. Se vocês quiserem, eu gravo sobre regra de 3 compostas, que você vai ter mais fatores. Por exemplo, se você tem uma empresa que 3 costureiras costuram em 8 horas 200 roupas, quantas costureiras são necessárias para 6 horas costurarem 300 roupas? Regra de 3 com 3 valores. Regra de 3 compostas, é com mais que 3 valores, na verdade. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você achou que eu podia, né, ter melhorado, falado algo melhor, deixe aqui nos comentários. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, tá certo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.